muito prazer, é uma honra estar aqui conversando com vocês, colegas aí de trajetória de busca de uma sociedade mais sustentável, através da política ou não, através de todos os mecanismos que nós temos. Meu nome é Zisman, é o único que eu tenho, não tem jeito. Vou fazer o quê, né? Eu, além de líder RAPS, né, da turma 2013, da turma do ano passado, eu atualmente sou professor aqui na Universidade Federal de São Paulo, exatamente nessa área de meio ambiente e sustentabilidade, mas a minha trajetória anterior passa bastante pelos movimentos sociais, pelas organizações não governamentais, são 29 anos de trabalho com a temática ambiental, principalmente pela sociedade civil. E mais recentemente, como educadora, trabalhei no ensino fundamental e médio com temáticas ligadas ao meio ambiente, e agora estou na universidade na formação de professores e profissionais ligados à temática ambiental. Bem resumidamente, porque me deram pouco tempo, eu queria privilegiar mesmo o tema, o debate, a gente vai ter a oportunidade de conhecer, conversar mais pessoalmente sobre trajetórias pessoais, tanto as minhas, quanto a minha, como as de vocês, né? Eu estou evoluindo aqui na RAPS, eu estou conquistando espaços devagarzinho, porque a turma de 2013, há de se lembrar, me deram 6 minutos para explicar o que era sustentabilidade. Exatamente 6 minutos. Você tem 6 minutos para explicar o que é sustentabilidade. E dessa vez me deram 20. Quer dizer, um ganho incrível, né, de tempo. A sustentabilidade está ganhando seu espaço. O S do RAPS está aumentando de tamanho. Mas, de qualquer forma, também é bastante pouco tempo, 20 minutos. Quer dizer, é um tema que a gente levaria aí o curso inteiro, um ano inteiro para conversar. Não, mas 20 está suficiente. Então, os que são de 2013 vão se lembrar de um pedaço do que eu vou falar aqui, porque eu, obviamente, ia fazer um recorte, né? Então, vai chegar uma hora que vocês vão reconhecer a imagem, mas eu pude dar uns passos atrás e pegar a história um pouco mais do começo para poder contar para vocês. Vai ser, obviamente, uma provocação. Uma provocação sempre tem que ser radical, porque gera desconforto, e a partir do desconforto a gente vai começar a dialogar, e no diálogo a gente estabelece o meio termo razoável das posições divergentes que com certeza vão surgir. E, então, tudo que eu falar, é claro, está sendo colocado de maneira bastante simplista. A grande maioria de vocês, bem ou mal, já discutiu, já repensou, já trabalhou, né, o tema sustentabilidade de alguma forma, então não é um tema novo para ninguém, imagino. Para alguns mais, para outros menos, obviamente. Eu sei que eu estou ensinando o Padre Nosso ao Vigário, mas eu gostaria de colocar uma perspectiva diferente. A perspectiva de, bom, todos nós somos de alguma forma especialistas ou gostamos do tema, mas eu queria que cada um conseguisse se situar em que aspecto da sustentabilidade se sente mais confortável, ou compreende a sustentabilidade, enfim. Como é um conceito bastante complexo, eu quero mais clarear as posições para a gente entender o que nós estamos falando como um coletivo agora. O caminho é tentar estabelecer o que para nós, grupo, que estamos trabalhando uma ação política para a sustentabilidade, entendemos como sendo algo que compartilhamos ser a sustentabilidade. Ok? Então, é basicamente um trabalho de professor mesmo. Vou fazer um trabalho histórico, de resgate, na linha do tempo, vamos chamar assim, de como é que evoluiu o conceito de sustentabilidade, de onde partimos e onde chegamos, para ver em qual estágio cada um de vocês se encontra. Tá bom? Ou seja, o tema que me provocaram a conversar com vocês é isso daí. Sustentabilidade, de que estamos falando mesmo. Estamos falando a mesma língua ou não estamos falando a mesma língua? Vamos constatar que não estamos, obviamente. Mas vamos ver quais são as palavras em comum das nossas línguas todas da sustentabilidade. Como é que faz? Eu que passo? Como é que está o comando da coisa aqui? Eu quero ter um negocinho, né? Acho que é isso aqui. É isso aqui. Tá. Funcionou. Então, o pessoal de 2013 vai se lembrar de uma cascata que eu fiz aí, de evolução do conceito. Eu vou fazer uma outra cascata parecida, tentando pegar a ideia de onde surgem os grandes paradigmas da nossa sociedade ocidental, pelo menos, que nós compartilhamos, e num mundo globalizado, aqui de certa forma se impõe como uma mentalidade comum a visão de mundo que a sociedade tem nos tempos de hoje. Nós temos que nos lembrar que esses princípios de compreensão da sociedade têm uma origem filosófica, vamos chamar assim, não vou nem entrar no mérito religioso, mas uma origem filosófica, uma concepção de uma moral social, um conceito de sociedade, está baseado em alguns pontos que podem parecer insignificativos, mas são muito significativos para a gente entender como nós compreendemos a relação do ser humano com o ambiente, de maneira geral. Lembrando que no paradigma judaico-cristão, predominado no mundo ocidental,
temos alguns princípios que são fundamentais. A ideia a partir de caos, transforma tudo a partir da luz primeiro, depois todo o processo de criação, transforma caos em ordem, é fundamental para entender um pouco o papel da própria humanidade. Quer dizer, se nós temos um mundo que é caótico, nós precisamos civilizar o mundo, ou colocar a ordem nas coisas que não estão organizadas de alguma forma. Então, tudo no processo de criação faz o sentido de transformar aquilo que é, entre aspas, natural e primitivo, naquilo que é um pouco humanizado, civilizatório ou caos em ordem. E para isso, nós temos uma ideia de que havia um tempo em que nós tínhamos uma relação direta com um paraíso, um Éden, um jardim, ou a natureza pura, com a qual nós nos relacionávamos de maneira mais harmônica, e fomos expulsos, por termos cometido alguns erros pelo pecado original, fomos expulsos, separados desse ambiente natural. A ideia de que o ser humano, por ser a única criatura que é a imagem e semelhança do Criador, nos transforma automaticamente em algo separado. Nós temos alma, portanto somos superiores de alguma forma, e portanto somos os eleitos para comandar o planeta e o universo que nos é de direito. O jardim do Éden é um presente dado ao ser humano. O que mais recentemente vai justificar termos como recursos naturais, recursos é aquilo que você recorre sempre que você precisa, ou quando a gente fala em patrimônio natural. Patrimônio é aquilo que você recebe de herança do seu pai, ou das gerações anteriores. Tudo tem uma origem na ideia de que nós somos os donos do Éden. E por termos cometido um pecado original, fomos expulsos, nos separamos, né, desse jardim primordial. A natureza ela nos pertence, mas nós não temos mais um vínculo direto com ela. E nos foi dada uma ordem básica, que é o tal do crescer e multiplicar. Tenham muitos filhos e saiam pelo mundo colonizando todos os espaços possíveis do planeta. Quando fomos expulsos, ganhamos um castigo, que é a ideia do suor do rosto. Ganharás o pão com o suor do seu rosto implica na ideia de que nós precisamos conquistar as coisas com muito trabalho. É trabalhando na transformação de caos em ordem que a gente vai ordenar o mundo. Exige esforço e dedicação, e nós, como somos sublimes e somos divinos, sabemos fazer isso muito bem. Trabalhamos para transformar o mundo que nos é dado de presente. Durante toda a Idade Média, né, isso vai justificar uma série de explicações de fenômenos naturais a partir da ideia do teocentrismo, que não muda muito, né? Aí tem um reforço muito grande do aspecto religioso desses paradigmas originais, das mitologias originais, né? E não muda muito a realidade de que é assim que as coisas funcionam mesmo, né? A compreensão do ser humano como realmente algo maior, superior a todos os demais. Só mesmo, né, com o Renascimento, principalmente, com o surgimento de uma nova forma de compreender o mundo, tão controversa como qualquer outra, para quem discute bastante filosofia da ciência, né, que é a ideia de que as coisas podem ser explicadas através de um método científico que vai lá, entende, compreende, explica, justifica, e aí, tudo aí sim a verdade se revela. O Renascimento nos apresenta uma nova forma de compreender o mundo que vai negar o teocentrismo e vai, de alguma forma, valorizar muito o contrário, a ideia do antropocentrismo, né? Nós agora não só somos divinos como éramos antes, como agora somos capazes e inteligentes o suficientes, através da ciência, de compreender os fenômenos naturais. Ou seja, dominamos, além de tudo, a compreensão de como as coisas funcionam. Divinos, inteligentes, maravilhosos, mas o paradigma original não muda. A ciência está aqui para transformar as coisas. Essa ciência ocidental vai promover aí ao longo do século XVIII, principalmente ao longo do XIX, a transformação de ciência em tecnologia, quer dizer, a materialização do conhecimento científico a partir de máquinas que nos prometem um mundo maravilhoso. Que mundo é esse? O mundo que vai nos liberar do tal do castigo primordial. O ganharás o pão com o suor do seu rosto não é mais necessário, porque as máquinas vão trabalhar por nós. E aí, o apelo que a tecnologia tem, que se apresenta à humanidade, é um apelo muito forte, a ideia de que o mundo tecnológico, o mundo das máquinas, será um mundo melhor para o ser humano, porque nos libera do árduo trabalho que nós tínhamos de fazer com os braços, agora fazemos com a inteligência. Sobrará mais tempo para o ser humano descansar e pensar, e as máquinas farão o trabalho pesado. É assim que se apresenta o mundo novo da Revolução Industrial, é assim que se apresenta o mundo onde a tecnologia tem um papel primordial, e vai se desenvolver ao longo do século XIX, mas principalmente o século em que todos nós nascemos, que é o século passado, o século XX.
Isso vai gerar, já no final do século XX, agora no XXI, uma sociedade calcada basicamente na crença de tecnologia e agora aliada às grandes ferramentas de informação e comunicação que nós temos, assim, aumenta a potencialidade de acreditarmos que agora sim nós podemos ordenar o mundo de maneira mais eficiente e rápida. A rapidez, a velocidade com que se apresentam as transformações se dão por conta desse avanço tecnológico todo. E, obviamente, o resultado disso tudo é se os impactos ambientais das sociedades mais antigas, né, já eram grandes, uma sociedade tecnológica, isso se agrava muito. Então, estamos falando que nós conhecemos a tal da pegada ecológica, o impacto ambiental humano cresce muito e as temáticas ambientais, os debates sobre esses impactos vão surgir aí no século XX, vou falar no próximo slide aqui. Ou seja, resumindo essa história toda, nós podemos colocar a linha de tempo da humanidade, em termos de relação com o meio ambiente, como uma sociedade que era de agricultura, basicamente, antes de caça e coleta, é claro, mas já estou falando aqui as sociedades, vamos dizer, civilizadas, ou com história registrada, melhor dizer, a agricultura com o sentido de ocupação do território. Nós ocupamos principalmente com áreas agrícolas, que tem uma velocidade e um impacto muito grande, sem dúvida nenhuma, mas uma velocidade reduzida em relação ao que nós temos hoje. No segundo momento, ali, com o surgimento da ciência, da Revolução Industrial, a indústria permite a expansão dessa ocupação do território, cada vez mais rápida, principalmente pelos meios de transporte, e finalmente chegamos numa sociedade moderna, que é a chamada sociedade de consumo, onde os bens que são produzidos por aquela sociedade industrial, agora precisam ser vendidos em grande escala, população crescendo, consumo crescendo, sendo estimulado. Esse é o quadro histórico que nos traz dos primórdios das civilizações, uma doutrina, vamos dizer assim, filosófica básica, que ao longo de toda essa cascata vai mudando o bastão, né? De onde está o foco da compreensão do mundo, mas a lógica é mais ou menos a mesma. O ser humano nunca é questionado como sendo o responsável, o dono, aquele que decide os rumos do planeta de maneira geral. Em 1900, nos anos 50, no pós-guerra, eu coloco a frase na íntegra, que é importante para a gente compreender a questão ambiental, do debate pós-guerra de como recuperar a economia dentro desse cenário de uma sociedade pós-industrial, né? Essa frase, né, de um grande analista de mercado americano, aqui cita apenas essa citação, né, mas o Victor Lebow, entre outros pensadores da época, diz, né, ou sintetiza uma ideologia que foi implementada a partir da segunda metade do século XX, que é mais ou menos aquela que vai definir o resto da história que nós vivemos até hoje. É o seguinte, abre aspas, olha que importante. Nossa economia, enormemente produtiva, exige que façamos do consumo o nosso sistema de vida, que transformemos a compra e uso de bens em rituais, que busquemos a nossa satisfação espiritual e do ego no consumo. Nós precisamos que as coisas sejam consumidas, queimadas, desgastadas, substituídas e descartadas em um ritmo cada vez mais intenso. É uma palavra que aparentemente choca, imagino, atualmente quem trabalha com pensamento, parece um sacrilégio que está sendo falado aqui, mas isso era estratégia de salvar a economia mundial. É assim que foi estabelecido o projeto da sociedade de mercado, sociedade de consumo, como nós a conhecemos hoje. Isso era a salvação. E isso foi entendido como uma visão de futuro. Uma visão de futuro que é hoje o nosso presente. É a partir dessa lógica, associada ao paradigma de dominação histórico na humanidade, que vai se estabelecer essa relação que nós temos hoje. Que é uma relação difícil de mudar, porque ela esbarra em dois vetores. O primeiro é um vetor histórico, que nos faz acreditar realmente que somos diferentes, que somos os donos do planeta, e aqui uma opção econômica, né, que vai reger um mercado que foge um pouco do nosso próprio controle. Uma forma de encarar a sociedade que dificilmente será transformada, porque as regras parecem ser mais importantes do que as pessoas que estão sob os efeitos dela. Aí, nós vamos entender, então, depois de alguns anos dentro dessa lógica aqui, a temática ambiental, propriamente dita, vai surgir na segunda metade do século XX, quase que como uma consequência natural, né, dos resultados catastróficos que esta visão de mundo vai impor em termos de impactos negativos, né, ao meio ambiente e à vida, à qualidade de vida das pessoas. Ou seja, ali por volta dos anos 60 para 70, dependendo do que país nós estamos falando, no mundo mais 60, no Brasil um pouco posteriormente, que vivimos um período de ditadura e as questões não eram discutidas a fundo, só foi possível discutir isso um pouquinho depois.
O debate ambiental, ou como nós queremos chegar, o conceito de sustentabilidade, originalmente nasceu dentro de uma ciência. Uma daquelas tais ciências do Renascimento, que na verdade é uma ciência que surge tardiamente no campo das ciências biológicas, que é a ecologia, que é uma ciência já do século XX praticamente, que vai, pela primeira vez, compreender as relações de sistema no mundo biológico. É uma ciência biológica. Está mais do que preocupado em entender os organismos, vai querer entender as relações que os organismos mantêm uns com os outros. Vai, pela primeira vez, estabelecer algumas regras de compreensão dentro da racionalidade humana, de como é que as coisas funcionam do ponto de vista de um impactando o outro, ou um interagindo com o outro, organismo interagindo com o organismo e organismo interagindo com o meio ambiente. Aí surge essa ciência, a ecologia, que é uma ciência, está lá nos muros da universidade, dos estudos de pesquisa, nasce como uma área de conhecimento humano. Mas que, por ter um aspecto inovador, que é o sentido de relações, vai, de certa forma, inspirar um movimento da sociedade civil que vai entender no apontamento dessas relações a compreensão dos impactos negativos que a sociedade vem sofrendo em relação à opção civilizatória que ela tem. Então, a ciência e a ecologia se casa muito bem com a segunda metade do século XX, porque ela mostra que as coisas não são por acaso. Um impacto que você causa aqui vai afetar toda uma relação de seres. E o sentido de equilíbrio ecológico, de harmonia na natureza, vai ser colocado como uma harmonia necessária não só para a natureza, mas para as sociedades humanas. E um grupo de pessoas não ligadas à ciência e à ecologia vai adotar uma estratégia de movimento social reivindicando o mesmo equilíbrio ecológico para as relações do ser humano com o mundo natural. E surge aí o que originalmente a gente vai chamar de movimento ecológico, movimento ecologista, ou simplesmente os ecologistas, já ali nos primórdios do movimento que hoje nós vamos chamar de socioambientalismo. Vamos ver já já. A ecologia, né, defende basicamente aí o movimento ecológico, surge num primeiro momento, basicamente com esta visão, que é o sentido de preservação ambiental. Ou seja, se o ser humano é mau e destrói o meio ambiente, nós precisamos proteger o meio ambiente da ação humana. E por isso que nós vamos fazer? Separar ao máximo do ser humano, garantindo que algumas áreas do planeta sejam protegidas dessa ação. Então vamos criar parques, unidades de conservação, campanhas de defesa de animais e plantas, etc., de modo a afastar o impacto humano desse mundo natural. E, portanto, o início, os primórdios do movimento, ele é basicamente naturalístico, e por isso nós chamamos de movimento de preservação. Preservar a natureza contra a ação humana. É aí que está o berço do movimento ecológico, movimento ambientalista, calcado nas ideias da ecologia, principalmente. O amadurecimento, né, desse debate, promovido pelos ecologistas, como eram chamados, e essa palavra ecologista surgiu por imposição dos tais ecólogos, que eram os cientistas que estudavam ecologia. O sentido de ecologista era um cara que não era um pesquisador, mas que lutava pela preservação das plantas e dos animais, por entender os princípios da ecologia. Fazia movimento social a partir do princípio científico. O conceito de preservação evolui com o debate da sociedade para o conceito de conservação. Rapidamente, o movimento, né, percebe que não dá para manter o ser humano isolado nesse processo, uma vez que a sociedade humana está impactando praticamente todos os ambientes. E o amadurecimento do debate vai encaminhar para que a gente vai cunhar um novo conceito, ou um conceito retrabalhado, que é o conceito de conservação, que avança no sentido de preservação, que é no seguinte sentido. Não adianta mais querer isolar a natureza do ser humano, porque todo lugar sofre influência, direta ou indiretamente, da sociedade humana. O que nós temos que fazer é encontrar estratégias, projetos, alternativas que permitam um convívio razoável entre a sociedade humana e o mundo natural. Ou seja, usar, porque não isso nos questiona, está lá nos primórdios do paradigma judaico-cristão, é nosso, mas vamos usar de uma maneira a conservar, para que os princípios da ecologia, ou seja, que o ecossistema consiga se recuperar a tempo de nos fornecer sempre as matérias-primas que nós precisamos, mas sem esgotar a fonte. A ideia de conservação é um pouco isso, que o sistema se conserve ao longo do tempo, mesmo com o uso humano. Já é um avanço, em termos de compreensão da relação sociedade-natureza, maior do que preservação, do meu ponto de vista, porque percebe claramente que é impossível criar hoje um parque, entendendo que esse parque será protegido automaticamente sem envolver as questões da sociedade que o cerca. Pois não. 5 minutos, tá vendo? Suficiente, pode deixar.
Esse conceito de conservação evolui também no debate aí, lá por meados dos anos 80, para o conceito de desenvolvimento sustentável. Vai beber na fonte do conceito de conservação, mas apresenta aí, isso dos debates internacionais que aconteceram, nos encontros da ONU, que debateram o desenvolvimento dos anos 70 e posteriormente nos anos 90, né? A ideia de que não, é possível sim a gente manter o tal desenvolvimento, mas ele tem que ser de maneira sustentável, ou seja, garantindo que os ecossistemas mantenham aquela lógica da natureza lá. Quem vai evoluir aí já nos anos 2000, 90, pós a Rio 92, onde esse debate foi bastante quente, quem esteve lá, não sei se alguém esteve, sabe muito bem o que lá foi, basicamente o debate sobre o que era o conceito de desenvolvimento sustentável, nós derrubamos de alguma forma esse conceito para apresentar um novo conceito, aí sim, já cunhado com a complexidade que ele tem atualmente, que é o conceito de sustentabilidade. Os educadores ambientais que estavam lá na Tenda 7, na Rio 92, estavam debatendo, na verdade, um conceito chamado sociedade sustentável. Hoje já não se usa muito esse termo sociedade sustentável, usa muito o termo sustentabilidade de maneira mais ampla, mas a ideia aqui é incluir o que nós chamamos de aspectos sociais. Se começou a se falar em qualidade de vida, combate à miséria, e uma série de outras questões que eram dos movimentos mais sociais, incorporados ao movimento ambiental, e aí o debate se amplia para os diversos segmentos da sociedade, que na Rio +20 vai gerar um debate bem mais amplo do que os primeiros ambientalistas gostariam de ter. Ou seja, também usando a mesma lógica, o tal movimento ecológico dos anos 70 para 80 evolui para o que nós chamamos de ambientalismo, quando parte para a ideia de conservação e desenvolvimento sustentável, e mais recentemente a gente vai usar o conceito de socioambientalismo, que é onde nós estamos aqui nesse fórum debatendo. Bom, nenhuma novidade, o cara usa quase 20 minutos para falar o óbvio, todo mundo já sabe essa história. Por que eu apresentei tudo isso de maneira rápida para vocês? Porque aqui está o problema. Porque cada um de nós, por conta da nossa experiência, da nossa formação, sei lá, da trajetória que cada um teve, tanto pessoal como profissional, e não é uma questão histórica, não é que a gente foi evoluir de um ponto para outro. Muitos de nós compreendem a temática ambiental ainda, e não está errado isso, é um ponto de vista, como sendo uma questão de preservação ambiental. E vão se engajar em batalhas, em campanhas de preservação, e tem muita gente militando até hoje dentro desse foco. Realmente, a única maneira de conservar certos ambientes no mundo é isolando a ação humana, porque já estão em alto processo de degradação. Se não preservar aquele mínimo que sobrou, lá a Mata Atlântica, entre outros ecossistemas do mundo, não tem como funcionar a coisa, tem que preservar mesmo. Outros trabalham dentro da perspectiva, e outros que eu falo é 90% das pessoas que trabalham com sustentabilidade, trabalham dentro da lógica do desenvolvimento sustentável. A possibilidade de conciliar desenvolvimento como nós conhecemos, dentro daqueles paradigmas criados pelo slide anterior, não muda nada a forma de pensar, mas toma cuidado com o meio ambiente. Se há lixo, recicla. Se o rio está poluído, despolua. E ações desse tipo que vão consertar as ações que prejudicaram a qualidade ambiental. É um processo de remediação muito mais do que de preservar, atacar a causa do problema, né? E aqui, algumas poucas pessoas estão, talvez aqui seja, aqui nesse fórum nós estamos, talvez alguns, a maioria, se bobear, está inserida nesse contexto, compreenderam que o debate é muito mais complexo, infelizmente, que nós estamos inserindo questões que fugiam do âmbito inicial do ambientalismo lá de trás. Todos os pontos de vista são legítimos, porque tem que atuar simultaneamente, mas cada um de nós tem que se situar um pouco nisso. Por quê? Tem mais 2 minutos, pelo menos? Tem. Por quê? Os 2 minutos que me restam, aí a gente vai para o debate 40, a gente vai poder falar com mais detalhes sobre isso, tá? Porque aqui nós temos um ponto de ruptura necessário, tá? Se nós acreditamos, vou botar aqui logo as 3, no desenvolvimento sustentável, nós temos que ter claro uma questão fundamental. Nós estamos falando de uma perspectiva de consenso. Ou seja, é possível o desenvolvimento, não mudamos nada, não estamos mudando na forma de pensar e a forma de agir da humanidade, apenas tomamos cuidados com o ambiente. Então é um consenso baseado no positivismo, no reducionismo, ou seja, baseado na ciência. É a ciência que vai dar soluções aos problemas ambientais. As respostas vêm da própria técnica. Se o rio está ruim, conserva. Se a floresta foi cortada, refloreste. As ciências estão aí a serviço
E aí os profissionais, quem é, não estão aqui, tem um pessoal, os jovens, tinha muita gente fazendo engenharia ambiental, ciência ambiental e outras áreas de conhecimento que vão surgindo, que vão dando soluções diante dessa lógica da ciência aqui. Essa lógica do desenvolvimento sustentável tem que estar claro para todo mundo que ela está atrelada aos interesses do desenvolvimento tecnológico, não abre mão do desenvolvimento tecnológico, como nós o conhecemos, não foge do paradigma primordial e, portanto, tem que estar claro, garante o funcionamento do sistema atual com a acumulação de capital, do projeto neoliberal, ou seja, não mexe na lógica. Porque é impossível, então desistimos, ou porque acreditamos que essa lógica é possível sim, que não precisamos abrir mão de nada, basta tomar mais cuidados com o meio ambiente. No último minuto que me resta, eu tenho que apontar a lógica da sustentabilidade, ou como os educadores ambientais chamam de sociedade sustentável, ela parte de um movimento totalmente contrário. É uma proposta de conflito e de ruptura. Nós precisamos abandonar todos os princípios que nós tínhamos historicamente acumulando, compreendendo o mundo e a sociedade de maneira completamente diferente. É um projeto não de reforma, mas é um projeto de revolução. É uma transformação de paradigmas. Muito mais complicado, alguns acham utópico, por isso que não adotam essa postura, mas enfim, está sendo colocada. Resgata ideais do existencialismo, a ideia do ser humano como ser humano, mas com os aspectos espirituais, emocionais, não só intelectuais, né? E defende a participação popular. É a ideia de movimento de base, transformação a partir da base, de uma ruptura que surge não quem está liderando a hierarquia da sociedade, mas quem está no momento de baixo. Né? A ideia de partir da teoria para a prática, temos que partir para a solução e não ficar falando de palestra sobre sustentabilidade, propor ações propriamente ditas, ou seja, tem um viés libertário, e aí nós vamos debater um pouco sobre isso, e parte do princípio do exercício da cidadania numa esfera planetária, a ideia de governança global, de coparticipação na solução dos problemas, criação de redes, coisas por aí. Bom, acabou meu tempo. Então é o seguinte. Aqui, eu queria abrir um debate. Quer dizer, qual o posicionamento que um grupo como o nosso, que propõe uma nova ação política para a sustentabilidade, não basta uma nova ação política, no nosso caso, pelo que eu entendi, se é que eu fui bem informado, Marcos Vinícius daí, a ideia é que seja uma ação política para a sustentabilidade, ou pela sustentabilidade, né? O nome tem que estar esse conceito presente, não é qualquer ação política. Portanto, nós temos que tomar uma decisão coletiva. Ou adotamos uma perspectiva de, vamos chamar de consenso, ou de reforma do sistema, e, portanto, vamos usar o sistema político, do jeito que ele está, para tentar implementar algumas ações pontuais, a la reciclagem de lixo dos municípios, ou vamos propor uma sociedade de ruptura, né, uma sustentabilidade que vai tentar criar uma ação política absolutamente nova, diferente, que vai propor ações política pública não tem a solução, ninguém tem ainda, mas que precisam ser encontradas e buscadas. Talvez esse seja o nosso fórum privilegiado para isso. Eu teria alguns exemplos para dar, mas eu vou deixar para o debate aqui, de como é que seriam essas outras perspectivas aqui. Tá bom assim? Tudo bem. Ótimo.